Você tem aquele espaço entre os dentes que te faz travar na hora de sorrir? Aquele vazio que parece que rouba a cena em toda a foto e acaba te deixando inseguro? Eu entendo perfeitamente isso. Recebo muitos pacientes no meu consultório que sentem que o sorriso ele fica mais infantil, não refletindo a pessoa incrível que elas são por dentro. Mas existe um caminho claro para resolver isso. Nesse caso, não fazemos mágica. Seguimos um plano. Primeiro, colocamos alinhadores para fechar os grandes espaços. Segundo, fizemos um clareamento para trazer mais luz aos dentes. E terceiro, facetas em resina, preenchendo e dando a forma para um dente mais harmônico. E com isso conseguimos um resultado muito agradável, o paciente voltou a sorrir. No caso de hoje eu vou mostrar exatamente as etapas que eu fiz, todo o planejamento, para conseguir gerar e chegar a um sorriso tão bonito e harmônico como esse. Então esse foi o resultado final que nós conseguimos, né? Aqui a gente tem o caso inicial com esses dentes com os espaços, que eu vou te mostrar o porquê que isso aconteceu aqui. E o caso final com os dentes já certinhos, todos os dentes preenchidos e uma cor mais agradável e um formato também mais harmônico, devolvendo o sorriso para o paciente. Então quando a gente olha a foto do paciente antes, você consegue notar algumas coisas. Uma delas é esse espaço entre os dentes e outro formato dos dentes que realmente são bem mais curtos, principalmente esse lateral. E tem um quebrado, né, que tem esse desnível aqui na ponta desse dente. Já demonstra o quê? Que isso provavelmente foi por causa da mordida. Ele deve estar com alguma sobrecarga na mordida. Então muitas vezes antes de você fazer as facetas de resina, você tem que acertar a posição da sua mordida para daí sim colocar as facetas para devolver esse aspecto e o formato certinho do dente. Porque se você só restaurar ali sem acertar a mordida, provavelmente isso vai voltar a quebrar em algum momento. Então agora eu vou mostrar o escaneamento do caso que eu fiz, para vocês entenderem um pouquinho do planejamento que nós fazemos. Então aqui esse é o escaneamento do paciente inicial. Então você nota que no dente de baixo realmente ele tem também um espaço, o dente girou e foi um pouquinho para frente. E é bem nesse contato aqui desses dentes que está dando esse desgaste aqui. E nota que esse dente lateral, deixa eu tirar aqui o inferior, esse dente lateral, como ele é curto, né, ele tem um formato realmente quase um dente conoide, um dente bem mais fino. Do outro lado também, um pouquinho menos, mas também é. E esses dentes centrais, eles não têm uma largura muito grande, eles são muito estreitos, são dentes mais retangulares. E olhando aqui de cima, você dá para perceber também como o afastamento está irregular, né? Você tem esse dente um pouquinho mais afastado aqui, que seria a linha média. Então tem que corrigir alguns pontos aqui. Um é juntar um pouquinho mais esses dentes, deixar esse espaço mais simétrico para poder aumentar os dois dentes do mesmo tamanho. E, lógico, corrigir essa mordida, tirar essa sobrecarga que está acontecendo aqui nesses dentes da frente. Então o planejamento que eu montei, vocês vão ver aqui agora na sequência. Esse foi todo o planejamento que eu fiz, já simulando as facetas e o alinhamento para recuar e remover essa sobrecarga que estava nesses dentes de baixo. Então fiz os alinhadores, levei nessa posição. Nos dentes de cima eu vou mostrar como que eu deixei antes de planejar as facetas. Foi tirar essa aqui, pronto. Foi exatamente assim que eu terminei, ó. Eu ajustei um pouco melhor a posição desses dois dentes aqui para deixar mais fácil para eu conseguir aumentar o tamanho deles, deixar os espaços mais simétricos entre ele e o lateral também. Que dessa forma eu consigo vir com as facetas depois e planejar mais ou menos deixar nessa condição. Então o primeiro passo que a gente faz é os alinhadores. Ele usou poucos meses, acho que foram 4 ou 5 meses de alinhadores, colocando uma condição adequada. Depois a gente fez um clareamento, depois viemos por último só colocando as facetas de resina, só preenchendo sem desgastar o dente, né? Preenchendo todos esses espaços vazios e deixando a mordida dele bem certinha. Com isso ele ganha uma durabilidade disso a longo prazo. A única coisa que precisa depois de um tempo é só um repolimento, que é passar só uma taça de borracha ali, né, nessas facetas, só para devolver um pouquinho o brilho. Porque a resina que eu uso, ela não escurece, não tem alteração do tom dela, ela só perde um pouquinho do brilho com o passar do tempo, mas é só passar uma taça de borracha ali, uma vez a cada 2, 3 anos, mais ou menos, que isso, o brilho já volta. É algo bem simples da gente conseguir. E o resultado que a gente tem não são apenas os dentes fechados e alinhados. É ver o paciente se tornando alguém que não tem mais medo de se expressar a sua alegria.
Ele sai da insegurança para confiança total, voltar a sorrir sem medo. Isso realmente faz uma mudança de vida muito grande na pessoa, até na própria autoestima dela. Então vale a pena. Se você tem um caso parecido, já sabe mais ou menos as etapas que eu uso aqui no consultório para conseguir acertar esses pontos. E eu sempre tento usar a técnica mais conservadora possível. Minha ideia é sempre mexer o mínimo possível nos dentes. Eu não desgasto esmalte, nada disso, porque a partir do momento que você desgasta o esmalte não tem mais volta. Então minhas técnicas são sempre só para acrescentar material, só para devolver o que foi perdido e deixar mais harmônico, como era para ser, na verdade, né? Então o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui, se inscrevam no canal e assistam esse outro vídeo aqui na sequência, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nos vemos lá.